Esta é a terceira aula de uma série de 10 que serão ministradas no seminário Ensinando Nossas Crianças a Orar. Essa atividade é importante, não apenas na didática da escola sabatina, mas é também fundamental que os pais estejam diretamente envolvidos com o programa. Sabe por quê? Porque os pais que dedicam tempo para ensinar seus filhos a orar precisam aprender alguns métodos, como as crianças são motivadas ao aprendizado de novas experiências. É importante lembrar que ao ensinar as crianças a orar, o que procuramos é que elas compreendam que a oração é o meio para se comunicar com Deus e que todos podem falar com Ele em qualquer momento e lugar. As crianças que aprendem a orar podem chegar a desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus que lhes permitirá manter abertas as linhas de comunicação com o Pai durante todas as horas do dia e, em consequência, por toda a sua vida. Preste atenção nesses conceitos sobre a oração que eles ajudarão a planejar atividades com as crianças. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto de mano, ó Senhor, possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. O que é orar? Como se percebeu, orar é simplesmente falar com Deus. Mas quando orar? Somente quando acordar, ao comer ou ao deitar? As crianças necessitam aprender a falar com Deus durante todo o dia e em qualquer momento. Os benefícios de ensinar uma criança a orar são tremendos. E eu queria a sua atenção agora para que nós aprendêssemos, como professores, quais são esses benefícios. Primeiro, a oração ajuda as crianças a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Você sabe, isso é muito importante. A experiência cristã tem que ser algo pessoal. Outro benefício é que orar permite com que a criança cresça na fé e também a enfrentar os seus temores e desafios próprios do crescimento dela. As crianças também aprendem a expressar com liberdade aquilo que sentem perante Deus. E aqui eu quero uma pausa e a sua atenção. As crianças têm desafios próprios à sua idade. Mesmo um bebê precisa enfrentar desafios a cada dia, né? E você vai me perguntar, professor, um bebê pode aprender a orar? Eu digo você também que sim. Outro benefício é que as crianças aprendem a agradecer e louvar a Deus por todas as suas bênçãos. Você sabe qual é o resultado disso? É que as crianças aprenderão a ter fé, elas aprenderão que as coisas não vêm do nada, têm uma autoria, e a autoria é Deus. Também a oração lhes permite confessar seus pecados e pedir perdão. Nada mais apropriado no mundo de tantos erros, tantas falhas. As crianças vão entender que o ser humano é falho, mas que em Deus esse ser humano pode encontrar a perfeição. Também as crianças aprendem a suplicar e interceder por outros. Existe uma forma mais adequada do que desenvolver, pessoal, o amor altruísta, ou então o amor fraterno, ou então pensar em outras pessoas do que orar por elas? As crianças podem fazer isso. As crianças também recebem o reconhecimento sobre a oração no lar e na igreja. Elas irão entender, queridos, que orar é uma prática comum, que a gente aprende e que pode ser feito em casa e na igreja. Sabe um outro benefício também? Finalmente, elas irão aprender a ter reverência. Elas compreenderão o que é respeitar a Deus. Eu quero passar agora a vocês alguns modelos de oração que as crianças sempre fazem e como a gente pode aprender com elas também. Ok? Primeiro, as crianças fazem orações apressadas, já percebeu? Papai do céu abençoe a todos nós, dando um bom dia, amém. Não é? A gente pode, a partir dessa manifestação espontânea da criança, ensinar-lhes que a gente precisa conversar pausadamente com Deus. Você sabe, a gente, na produção desse vídeo, aprende muita coisa. Aprende a falar com pausa. Com Deus é a mesma coisa. Então, aproveita aquela oração apressada, corrida. Filho, filha, mais devagar, conversa com Deus. Embora Deus entenda o que você está falando, é preciso ter respeito com Ele falando pausadamente. Não é? As crianças também têm orações rotineiras, repetitivas. Já percebeu? Parece a mesma coisa.
Depois que a criança orar, você pergunta, filho, você sempre fala a mesma coisa para os seus coleguinhas ou você tem novidade para contar todo dia? Né? Certamente ele vai dizer que sim. Então você aproveita e diz, olha, para Deus é a mesma coisa. Não fica repetindo, Deus já sabe. Mas mãe, as minhas necessidades são sempre as mesmas. Sim, aí você pode até brincar, mas fale diferente, Deus vai gostar e você vai aprender. Há também aquelas orações alarmistas, já percebeu? Né? As crianças, elas superdimensionam alguma coisa. Você aproveita também e diz que Deus é o Deus do impossível. Nada passa despercebido para Ele. O impossível para nós é o quê? É o plenamente possível para Deus. Há crianças menores, a gente vai tratar disso com detalhes, que usam símbolos quase incompreensíveis, não é? E você aproveita para ensinar a dicção para as crianças, a melhor manifestação do seu pensamento. E aqui tem um ponto que eu gostaria de frisar com vocês. Alguns pais não percebem isso, infelizmente, mas algumas crianças só fazem orações esporádicas, aqui em algumas ocasiões, quando vão participar de uma refeição, quando vão dormir. Mostre para as crianças que elas podem fazer oração ininterruptamente. O apóstolo Paulo diz que a gente deve orar sem cessar. As crianças também. Não é que elas deverão andar ajoelhadas o tempo todo, mas o pensamento delas pode estar ligado completamente a Deus. Eu acho que isso ficou muito claro para você, não ficou, caro professor? Não é? Agora uma dica para você, especialmente para você como adulto. Nós precisamos avaliar nossa vida de oração e verificar se nós estamos sendo o modelo apropriado para as crianças, porque elas nos observam. Você sabe, Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Né? Então, nós, pais e professores, nós também devemos ensinar os nossos filhos, as nossas crianças a orarem. Pessoal, no mundo tão cheio de vulnerabilidades, ensinar a criança não é só um dever nosso, é uma necessidade fundamental, sem medo da redundância. As crianças que aprendem a orar, desde pequenininhas, elas desenvolvem uma vida de oração poderosa e efetiva. Melhor que as crianças que nunca foram ensinadas a orar. Elas poderão entender que o relacionamento com Deus é algo fácil, não é? As crianças apresentam dificuldades de linguagem. Alguns casos, sim. Mas elas também podem ter uma relação dinâmica com Deus. E a oração tem até um efeito não só espiritual, mas um efeito didático também, quando a gente passa a mostrar para as crianças que elas podem, inclusive, desenvolver a linguagem nesse bom relacionamento com Deus. Você vai me perguntar, professor Aroni, os bebês aprendem a orar? Eu vou te dizer que sim, as crianças aprendem. Você sabia que há uma comunicação efetiva entre a mãe grávida e o bebê? Isso é comprovado, né? Então a comunicação já estabelece ali. E quando essa vida de oração da mãe ocorre, é efetiva, o bebê, você vai dizer, professor, pode acreditar, as crianças também já começam a desenvolver já no útero uma vida de oração. Sabe por quê? Porque elas ouvem, são capazes de ouvir a voz da mãe, não é? E talvez no subconsciente, o céu pode nos revelar isso, não é? Elas estão aprendendo a orar. E como é que o bebê, depois que ele nasce, professor, aprende a orar? É simples, por associação, por imitação. Eles observam e passam a fazer aquilo. Uma pessoa uma vez me falou, professor, sabe, as crianças têm uma capacidade de aprendizado tremenda, e eu digo que é verdade. Não é? E elas aprendem com muita facilidade o que é ruim. Não é? Por que elas não aprendem a orar também? Elas podem aprender a orar. E a vida de oração dos bebês é reflexo da vida de oração dos pais. Professor, me dê um símbolo, uma receita clara de como isso pode acontecer. É assim, você pega seu filho bebê, coloca no colo e os dois oram juntos. Professor, isso é possível? Possível e factível. E aquela professora do hall do berço, ela pode fazer isso com o bebê? Pode. Sabe, vou dar uma dica aqui só para você. Inclusive aquela criancinha que você percebe que vem de uma família assim com problemas. Coloca aquela criança no teu colo. Professora, professor, coloca no colo e faz uma oração com ela, especial, curta, breve, mas poderosa com Deus. Eu tenho certeza que aquele bebê vai entender. Professor, isso é possível? Repito, sim. Não é? Quando os pais, os professores, colocam a criança no colo, unem as mãos da criança na oração, não é? Elas começam a entender aquilo. Professor, está no subconsciente dela, talvez ela não saiba o porquê daquilo ali, mas brevemente, ao passar os anos, ela vai compreender como é que aquilo funciona. Então você coloca no colo, une as mãozinhas gordinhas, fofinhas, né? Junta e faz uma oração breve. Aquilo é potencialmente maravilhoso. A criança vai aprender sim. Não é? Observando a família, durante o momento da oração no culto, as crianças também aprendem. Elas sabem como é que pai faz, como é que a mãe faz.
Alguns pais acham que a oração deve ser de joelho. Eu diria que a oração final no culto familiar deve ser sim de joelhos, né? Para que a criança entenda o que, professor, com a posição de joelhos. Aprenda a ter reverência diante de Deus. E aí uma dica muito importante também. Os pais devem criar o hábito de orar com as crianças, com os bebês. Desde pequenininho, não é? Já começa a desenvolver. Então, na hora do culto familiar, coloca o bebê no colo e faz o que eu falei. Junta as mãozinhas gordinhas e faz a oração simples. E aquela oração tem que valer, tá? Não vale uma criança fazer uma oração com a criança e depois o pai fazer uma outra oração. A impressão que ela vai ter é que a oração dela não valeu. Então, embora seja curta, aquela oração valeu como oração final daquele culto familiar. E também lá na escola sabatina, tá? Quando o professor puser a criança no colo, juntar as mãozinhas dela e fazer a oração, aquilo vale como oração final ou inicial, dependendo do caso. Agora eu quero passar para vocês com muita calma, né, a oração em cada etapa da vida. A gente dividiu aqui, né, algumas fases importantes das crianças dos departamentos infantis da igreja e como a gente deve agir para trabalhar com elas. Primeiro vamos trabalhar com crianças de 2 até 4 anos. Como é que a gente pode agir, professor? Elas, nessa fase, têm um vocabulário bastante reduzido. É claro, como nós já falamos, mais reprodução do que elas ouviram, né? Mas elas podem usar essas frases curtas, aproveitar esse repertório linguístico que elas já têm para fazer a oração. Observe que ela vai aprender como, pessoal? Olhando você fazer, olhando o adulto, olhando o professor, olhando o papai e a mamãe fazer. Elas começam a fazer. Elas repetem frases curtas e essas frases curtas devem ser arrumadas, agrupadas, né? Para que a criança diga alguma coisa de coerente. E a tua intervenção, professor e pai, é fundamental. Tá? E dos 3 aos 4 anos, como é que funciona? Ela já tem um desejo de orar por seus pedidos variados. Ela já tem alguma coisa, já deseja alguma coisa, um brinquedo, um passeio qualquer, né? Você aproveita isso e mostra que aquela realidade só se concretiza com a aprovação de quem? Do Pai, de Deus, não é? Então você aproveita essa necessidade dela, que ela já tem, por um brinquedo, por alguma coisa, por um desejo qualquer, saudável, e você ensina a orar. Em caso de ela apresentar uma atitude de rejeição, não quiser fazer oração, não dê atenção para isso não. O que, professor? Não dê atenção, não ignore essa parte de ela não ter. Não, vamos orar aqui, senta, olha lá. Essa prática vai tornando mais maleável, flexível, esse não desejo de orar, até que ela vai entender que orar é uma coisa legal. Agora, é preciso ser amável, mais firme e não permitir que as crianças tornem a oração um momento de irreverência, ok? Tem que ser um momento de reverência e esse é um ponto importante. A oração é um momento que a gente aprende a ter reverência. Então, você vai insistir numa atitude de quietude enquanto você está orando. Alguém uma vez me perguntou, professor, por que tem que fechar os olhos quando ora? A gente pode olhar de olho aberto? Você vai ensinar o seguinte para a criança, filho, você pode orar em qualquer lugar, a qualquer momento. Deve orar no momento de alegria, no momento de perigo. E quando você estiver no momento do perigo e que você não puder fechar os olhos, né, você pode fazer oração porque Deus vai entender. Mas sempre que você puder, você vai fechar. Mas por quê, professor? Porque isso cerra os detalhes que estão ao lado. Você fecha os olhos, você se concentra melhor, porque você deixa de ver aquilo que está ao seu redor que vai lhe roubar, por enquanto, a atenção. E orar é dedicar-se completamente a Deus. E ao fechar os olhos, nós nos concentramos melhor. E a oração, professor, das crianças de 5 a 6 anos? Aí elas já têm um vocabulário mais amplo, já mais relativo, né? Você aproveita essa disponibilidade vocabular para mostrar que elas, né, podem seguir uma vida de oração e começar a conversar, falar com Deus de maneira mais tranquila, né? Elas podem desenvolver, inclusive, um vocabulário mais amplo nas conversações com outras pessoas e você leva-as a entenderem que da mesma forma que ela conversa com um amigo, ela pode conversar com Deus. Aliás, de uma forma assim, casual, Deus também entende. Embora a oração seja um momento de reflexão e de reverência a respeito a Deus, eu quero deixar claro a vocês que é uma coisa factível e possível, né? Então, como elas dominam o diálogo, elas já têm precisão da realidade que as rodeia, isso torna a oração muito mais tranquila, muito mais espontânea e eu tenho certeza que Deus vai entender. Você pode ensinar também a criança, nessa fase, a ter um momento de oração pessoal, particular, porque elas já entendem isso, não é? Você ensina a orar, por exemplo, quando vai dormir. Mas uma noite, você deixa lá, agora você sozinho para você conversar com Deus. Converse com Ele o que você quiser, né? E amanhã você me conta como é que foi sua oração. Você sabe que as respostas às orações elas podem ser sim, não
e espere. É a resposta de Deus. Mostre isso para a criança. Não é? Às vezes Deus diz sim, outras vezes Deus diz não. E outras vezes ele diz, espera um pouquinho, não é o momento adequado. Isso também é fundamental para que as crianças não entendam que a oração é só um ir, é só uma divulgação ou uma difusão. Não, é um processo em que vai uma necessidade para o céu e volta também uma resposta de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para lembrar, e você pode contar para a criança também, a história de Daniel. Lembra, Daniel estava confuso, estava confessando os pecados de seu povo a Deus, porque ele estava muito preocupado com o que iria acontecer, né? E a resposta foi breve. E eu acho interessante a declaração do enviado do céu, foi o seguinte, aliás, Daniel, quando você começou a orar, saiu a resposta da sua oração. Mostra para as crianças que Deus está disposto a dar essa resposta para elas. A oração e as crianças de 7 a 9 anos, nessa fase, elas já começam a ter um vocabulário muito mais amplo, né? Elas apresentam indícios de puberdade e é natural que elas busquem ter uma maior autonomia, né? E nessa fase também os amigos são importantes. Você precisa considerar tudo isso, a autonomia, né, que os amigos são mais importantes, você precisa adequar o teu ensinamento a compreender isso aqui, não vai ignorar, porque as crianças nessa fase podem se sentir envergonhadas e tal. Mostre para elas que muitos heróis da Bíblia oraram e não se envergonharam nem um pouco de conversar com Deus. É óbvio que a oração, como qualquer outra coisa na vida, precisa ser adequada, precisa do momento. Esse orar sem cessar que o apóstolo Paulo fala, é orar em pensamento. Essa oração litúrgica na igreja e essa oração factual em casa, no culto, ela precisa ter um momento adequado, né? Eu acho que você está me entendendo o que a gente precisa fazer. Você não vai forçar seu filho a orar no meio dos seus coleguinhas, né? Que ele vai dizer, pai, fui pagar um mico, e aí aquela ideia boa de oração vai por água abaixo, ok? Ao ensinar as crianças a orar, você precisa lembrar que Jesus é o melhor amigo. Enfatiza esse conceito. Jesus é um amigo poderoso que pode dar resposta adequada para aquele pedido de oração. Você deve desafiar as crianças a ter um estilo de oração mais avançado. A porção que o tempo vai passando, mostre para ela que ela pode se abrir mais com Deus e que Deus tem muito a revelar do seu amor quando ela faz isso. Agora você precisa estabelecer também um projeto criativo de oração. E eu quero me demorar aqui um pouquinho com você. Olha cá, presta atenção. Quando você perceber que aquele teu filho, que aquele teu aluno está desejoso de alguma coisa, você vai incentivá-lo a orar por aquilo. E aí você também vai orar para que Deus use você como um canal para a resposta daquela oração. E ó, meu amigo, se for possível, minha amiga, né, seja usado por Deus como resposta para aquela oração, porque a criança ou adolescente vai entender que Deus responde às nossas orações, não é?